Olá, gente linda do meu Brasil, estamos de volta com mais um programa As Marias do Brasil e mais uma Maria extraordinária e inspiradora para vocês. Nós vamos falar sobre a diversidade das artes, liberdade de expressão, criatividade, oportunidade para os artistas e muito mais. Ela é verdadeiramente uma Maria do Brasil, no nome e nas atitudes. Seja muito bem-vinda, Maria Carmen. Obrigada. É um prazer enorme ter você aqui. E é um prazer também estar contribuindo com o seu programa. E contar, né? Assim, é um prazer para nós contar a história de uma mulher que cria um teatro para fazer a arte aí se expressar e dar oportunidade aos artistas. Que ideia fantástica é essa de criar o Teatro Goldoni, Carmen? Conta pra gente. Minha vida é dentro do teatro. Eu sou do Rio e desde que saí da escola sempre fui cenógrafa, figurinista, sempre estive na coxia do teatro. Fiquei no Rio, trabalhei com artistas, diretores muito importantes, como Aderbal Freire Filho, Cécio Thierry, Domingos de Oliveira. E a minha vida era no Rio até os 40 anos. Até que, por casamento, eu precisei vir para Brasília. Cheguei aqui em Brasília, eu sendo cenógrafa e figurinista de teatro. Minha profissão é essa, estudei na Escola de Belas Artes e sempre fiz isso, de todas as maneiras. Trabalhei no cinema também, mas o teatro é minha predileção. Aí, cheguei aqui, não tinha formação de cenógrafo, as pessoas não pensavam em ter um cenógrafo no grupo, e pela dificuldade mesmo de se fazer teatro, muitos artistas, atores e atrizes se formavam o grupo e davam um jeitinho para fazer uma cenografia. Então pensei que, como não havia esse hábito de chamar um cenógrafo para participar desse grupo, eu resolvi montar um teatro embaixo da minha casa. Eu fiz um espaço na 705, chamado G51, que era o endereço dessa casa, na W3, e comecei a trabalhar nesse espaço para facilitar a vida desses atores que saíam das universidades, dos grupos, formavam seus grupos, e se encontravam com um teatro enorme para apresentar um espetáculo enquanto eram inexperientes. Funcionava muito bem o Teatro Nacional, com suas 2 salas, e o Dulcina, às vezes, mas não abria para toda a comunidade. Achei que era bacana fazer um teatro bem pequenininho para que o exercício do ator fosse exercido. Então começou lá e depois veio para cá, para o teatro. Isso. Mas até antes assim, da gente falar exatamente do Teatro Goldoni, onde nós estamos, você contando um pouco já da sua história, Carmen, e eu queria saber, né, é uma curiosidade minha e creio que ou seja, do Brasil também, né, com as Marias que a gente apresenta aqui no nosso programa, como se define Maria Carmen? Quem é essa Maria do Brasil? Essa Maria vive uma profissão pelo espaço, da arquitetura das coisas, o espaço teatral, o espaço... para mim é muito importante, desde sempre. Eu brinco que, quando brincava de boneca, né, bem pequenininha,
Eu não brincava com a boneca, eu fazia casinha para a boneca. E fazia maquete, sempre foi o meu interesse o espaço. Então, me encontrei quando descobri o cenário. O cenário é maravilhoso porque você cria um espaço e 3 meses, 4 meses ele fica em função, depois desmancha, você começa a fazer tudo de novo. Está sempre se reinventando, Certo. como as Marias, as mulheres deste país, né? Sim, isso aí é muito interessante para mim. Então, cenografia é o meu forte. Acabei fazendo o figurino também, porque no teatro, o teatro não permite ter tanta divisão de tarefas. No cinema, na televisão, sim. Mas no teatro, eu começava a fazer também o figurino. No começo estranhava, mas depois acho que é uma forma muito legal de se expressar, você fazer o cenário e o figurino. No Rio ainda, trabalhei na TV Globo e trabalhei em cinema também, que quando vim para Brasília, essa atividade parou um pouco e eu comecei a descobrir meu espaço. Eu já estou em Brasília há 30 anos e acho que comecei a pensar no espaço. Depois de montar esse pequeno espaço, que cabiam 70 pessoas no máximo, era um espaço já flexível, eu consegui conversar com a Casa de Itália, que estava em reforma, nos deu esse espaço no primeiro andar para construir meu teatro. Interessante, até que assim, o teatro aqui, Goldoni, ele é construído, é um palco italiano, é um formato assim. Você pensou em cada detalhe? Como foi essa inspiração? Assim? A inspiração não é só suor também, né? Ainda no Rio, eu prestei assessoria à antiga Funarte, de ver escolas, espaços e ajudar as pessoas a transformarem esse espaço em um teatro. Ao mesmo tempo, eu trabalhei com Aderbal Freire Filho, Domingos de Oliveira, que são modernos há 60 anos, né? Mas são modernos futuristas, ainda. Já eram futuristas. Assim. Que o teatro não quer mais ficar aprisionado no esquema de palco-plateia de um lado. À medida que o público caminha dentro desse processo, ele começa a querer participar mais e quebrar essa quarta parede que se usa no teatro. E eu acho que dentro dessa experiência de adaptar espaços, o divertido é criar espaços onde a gente possa transformar o tempo todo. Nesse G51, espaço G51, já era assim, os praticáveis, as cortinas, todas são mutáveis. Você pode fazer o palco italiano, o palco arena, inverter essa relação público-plateia. E interagir também, né? Interagir já o espaço propõe. E o diretor, junto comigo, vai querer ou não que esse público participe dentro da cena ou não, que fique sentadinho. Mas mesmo assim, ele ainda tem uma opção de colocar esse público em volta dos atores, num lado, no processo antigo de criar uma quarta parede, o palco de um lado e plateia do outro. É isso que é legal do teatro atualmente, é que você pode... já é um desafio na hora que você monta um espetáculo, fazer palco, plateia, do jeito que você quiser. Então, isso foi o meu desafio ao criar esse teatro e me sinto muito contente de ter criado um teatro assim.
Agora, esse teatro Goldoni, ele tem quanto tempo já? Ele é de 98. 98. 22 anos. 22 anos, então já tem muita história, né? Sim. Muita história. Já formou muita gente. Muita gente já passou por aqui, muitos espetáculos, né? Muitas peças. E alguma, assim, você lembra de alguma dessas histórias em especial, assim, que tenha marcado esses anos? Por exemplo, eu quis montar o Arlequim Servidor de Dois Patrões, que é o autor é o Goldoni. Por que isso? Ao abrir o teatro, a imprensa não conhecia Goldoni. Então, vinha e saía na imprensa, a maioria das vezes, que o teatro era Goldini, Gordini. Eu fiquei meio assustada, que para mim, que já trabalhava no teatro há muito tempo, Goldoni seria um nome assim, bem popular, que todo mundo conhecesse, vi que não. Então, achei que precisava montar a peça mais conhecida do Goldoni, que é o Arlequim Servidor, de dois patrões, de dois amos, varia um pouquinho a tradução. Hugo Rodas veio dirigir e chamou um elenco fantástico, que hoje todos são profissionais de Brasília, Vidô, e é um elenco grande. Vou acabar esquecendo Chico Santana. E o espetáculo já foi quebrando o espaço como uma arena, criando uma praça aqui, como na época de Goldoni se faziam os espetáculos nas praças ao ar livre da Comédia dell'arte. Goldoni foi o autor que formalizou a Comédia dell'arte. Comédia dell'arte não tinha nem texto, as pessoas faziam nas feiras, mas as companhias tinham personagens. Quem era o Arlequim? Era o Arlequim, então ele já sabia da característica desse personagem, e o Carnovaccio, que era o roteiro que eles seguiam, eles improvisavam o tempo todo. E Goldoni foi o primeiro autor, dramaturgo, que formalizou esses personagens, criando uma história com um texto que precisava decorar, como é hoje em dia o teatro, né? E o interessante é que Teatro Goldoni, e Goldoni já virou assim um pouco o sobrenome da Carmen, né? Maria Carmen, as pessoas não falam Maria Carmen Goldoni, já do Goldoni. Do Goldoni, né? Já virou meio sobrenome, né? Ai, que bom! Né? E no programa passado, nós gravamos com duas artistas também, poetas, né, e escritoras, falando sobre a questão da criatividade, a liberdade de expressão, e até o psiquiatra suíço, o Carl Gustav Jung, né? Jung, ele já fala assim da arte como uma expressão, né? Uma liberdade de expressão do inconsciente das pessoas, né? E o teatro, ele é muito isso, né? A questão dos personagens, de representar o inconsciente das pessoas, né? É um pouco isso, Carmen? Sim, com certeza. Com certeza, o ator tem que procurar dentro dele esse simbolismo, essa vontade de se expressar. Tanto que você pode fazer o mesmo texto, com a mesma direção, mas se você substituir o ator, ele vai fazer diferente, porque ele tira de dentro dele aquela emoção e aquelas expressões que têm a ver com o texto que ele vai representar. E o Jung é uma figura muito importante na formação do ator, porque ele procurava essa maneira de expressar livre e de se chegar a um contexto. A expressão, né, de sentimentos, certo. emoções, né? E o interessante é que
o teatro e as artes de uma forma geral, ninguém faz sozinho, né? E o teatro, ele tem a plateia, né, a plateia, o público, tem os artistas que fazem, né, os espetáculos, que representam, e tem a coxia, ou seja, o por trás das cortinas. E é lá que a Carmen atua, né, vem atuando esses anos todos, e assim, muitas histórias. E o que significa isso, o estar por trás das cortinas em um espetáculo, Carmen? É a minha vida, né? Eu acho que eu sempre fui tímida, desde criança, não quero as luzes para cima de mim. E foi uma maneira de mostrar minha emoção também, porque assim como o ator mostra suas emoções, o cenógrafo, o figurinista, também mostra. Ele tem só que ele é sintético, ele entende o espetáculo, a peça, o espetáculo, e ele tem uma possibilidade muito sintética de contar essa história. Quando o público entra, ele tem aquela imagem que já tem que conduzir para algum espaço emocional dele. O teatro já largou há bastante tempo o realismo, aquilo de que uma sala tem que ser igualzinha à sala da sua casa. Mesmo que um cenógrafo escolha fazer uma sala parecida com as salas que existem, só por ela estar no palco, fora de contexto, ela já representa outra coisa. Ela já tem um símbolo e já leva para um espaço emocional. O cenógrafo trabalha com uma condução de emoções para situar essas pessoas da plateia dentro do espaço. E claro que a plateia participa, porque cada um vai ser conduzido para o seu espaço interno. O que aquele espaço que ela está vendo representa para ela. E o figurino, ele fala muito, né? Também. As vestes, ou seja, o dia a dia mesmo, a roupa que vestimos, passa um pouco até da personalidade da gente, de quem nós somos, né? E o figurino no teatro também tem esse papel, né? Falar um pouco daquele personagem, né? Sim, à medida que surge o ator vestido, ele já passou uma imagem, um símbolo para a plateia, antes dele abrir a boca mesmo. Então, e aí isso aí tem que ser complementar sempre com o ator. E a gente tem ensaio para isso, para a gente ir descobrindo, ir ajudando o ator e fazendo aquele nosso caminho. Por trás das cortinas também exige muita criatividade, muita inspiração, né? Muita inspiração e também onde os bastidores da peça, né, do espetáculo acontecem, né? São muitas histórias vividas por trás das cortinas, não é, Carmen? Tem uma peça maravilhosa, uma peça americana, Noises Off, barulhos fora, que passa o primeiro ato, como se os atores fossem fazer uma peça numa sala, com um cenário até muito bem descrito pelo autor. Mas é uma sala bonita, de classe média alta. No segundo ato, o palco gira e mostra a coxia daquele cenário. E também todas as discrepâncias que os atores vivem enquanto essa peça está passando. Um é amante da outra e o outro gosta de uma cachaça. Então é muito engraçado, a peça é muito bem escrita, porque você vê primeiro a peça normal, aí vira o cenário, você vê a coxia com as loucuras que podem acontecer, mas que na hora que o ator entra em cena, ele esquece todas essas loucuras que ele viveu na coxia. E a coxia tem o timing. Você tem que entrar naquela hora, você tem que dar apoio
ao ator para já estar vestido, o trabalho do figurinista tem tudo isso na criação da roupa, de fazer uma roupa fácil de vestir, se é necessário ter camarim ou camareiro para ajudar a roupa a ser bordada. Então, as histórias, essa peça, Nós Isof, ela mostra muito bem a diferença de você se transformar. Aqui você tem que achar o sapato, achar isso, o cigarro, que vai ter que entrar em cena. Aí, quando entra, você já é o personagem. É muito interessante porque é assim, né? A gente está aqui gravando o programa, estou eu aqui, né, entrevistando a Carmen, mas tem os câmeras, tem a iluminação, tem depois o que edita, ou seja, é um conjunto, né? Um conjunto e que leva um resultado final. E é assim na vida, né, Carmen? Assim, a arte, diz que a arte imita a vida, né? Ou a vida imita a arte. Um pouco disso, mas assim, na vida não se vive sem cooperação, sem uma união, sem o estender as mãos, não é isso? Assim? É verdade. Na verdade, para mim, a arte é a vida. Porque é meu trabalho. Eu acho que o papel da gente na sociedade é o trabalho que a gente tem. O meu trabalho de ajudar as pessoas, de conviver com as pessoas, me relacionar com as pessoas, é o teatro. Tenho filhos, adoro, sou uma mãezona bacana, mas a minha vida, a minha passagem na Terra é muito mais esse trabalho que eu deixo para todo mundo que quiser aprender teatro. E teatro das artes é aqui, quer dizer, agora tem a sétima arte, o cinema também, mas o teatro é uma arte que não vive sozinha. Mesmo que o ator tenha escrito o próprio texto para apresentar um monólogo, ele precisa de outras pessoas. Um público, alguém que abre a porta do teatro. Um pintor, às vezes, não precisa de outras pessoas para se expressar dentro da sua arte, né? Escultor, etc. Mas o teatro, eu acho que é onde você convive mais com as pessoas e também o cinema, né? Representa criatividade, representa, ou seja, uma liberdade de expressão. E o interessante também do teatro é que ele existe desde os primórdios, né? Ou seja, tem uma trajetória aí já, né, assim, desde os primórdios mesmo, nas antiguidades já existia, né? O teatro já existia. Sim, né? O teatro, pelo jeito, sempre existiu. Sempre que a gente aprofunda, ainda tem, mas antes tinha isso, esse processo, e ele sempre existiu. E é muito boa essa convivência com as pessoas, é um aprendizado importantíssimo de saber ouvir o outro, e abrir mão, às vezes, das suas vontades, porque é uma obra de arte coletiva, sem a menor dúvida. E é um ensinamento para o dia a dia das pessoas, né? O teatro, assim, essa cooperação, essa união, esse dar as mãos, um precisando do trabalho do outro. E na vida, gente, ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue nada sozinho, né? Nós precisamos sim um dos outros, né? Temos que colocar o individualismo, né, lá no esquecimento e praticar a solidariedade, a união, essa cooperação e principalmente as mulheres, né? Mulheres têm que estar, ou seja, nessa cooperação, nessa sororidade, mulheres fortalecendo mulheres. E, Carmen, eu gostaria que você falasse agora um pouco para as Marias que estão nos assistindo, né? Que você falasse para os artistas que estão aí começando, ou as Marias que sonham em ser uma artista, e as Marias do Brasil, aí Brasil afora, que estão nos assistindo, qual a mensagem que você diz para elas? A Fernanda Montenegro, nossa querida mestra, diz assim,
Olha, teatro não é fácil. Quando você entra na plateia e vê tudo pronto, está bastante longe do primeiro movimento de começar a criar aquele espetáculo. De modo que, se você pensa que teatro é só glamour, desista. Teatro é trabalho. Trabalho bom, de convivência, de abrir mão, às vezes, da sua vontade, mas não ficar apagada também. Ter a sua opinião, só que é um ensinamento de convivência. Seja você atriz, cenógrafa, figurinista, camareira, iluminadora, são tantas as pessoas que trabalham no espetáculo. Então, a profissão de atriz é um pouco glamorizada demais. É trabalho. A atriz é trabalho, precisa fazer ginástica, aprender a falar, aprender a respirar. E esses exercícios são constantes, todo dia. E cuidar da pele. A cenógrafa, talvez a preparação não seja tão em cima do corpo. Tem que ler muito, tem que estar informada de todas as coisas, mas é um prazer na hora que a gente faz o espetáculo e sente a energia do público, ouve o aplauso e que tudo dá certo, tanta gente trabalhando na mesma coisa e, de repente, tem um espetáculo só. É muito bom. Tem trabalho. É possível viver de teatro e espero que encontrem uma vocação dentro de vocês. Pois é, ou seja, perseverança. E só não alcança os seus sonhos quem desiste deles, gente. Então tem que perseverar. Teatro, ser artista, exige perseverança e muito trabalho, como tudo na vida. Carme, eu agradeço muito a sua participação aqui no canal, no programa As Marias do Brasil. Parabéns por este teatro, essa iniciativa aí fantástica, né? Isso, você é uma mulher inspiradora, com brilho nos olhos, e toda a Maria que participa do programa ganha um presente, que é o meu livro, A Influência da Mulher no Mundo. Por favor, aqui a produção, o livro, aqui, A Influência da Mulher no Mundo, né? A mulher precisa saber a sua verdadeira identidade e o poder que ela possui para influenciar esta sociedade. Que bonita capa. Boa leitura, muito obrigada e sucesso aí com o Teatro Goldoni e nas artes, na vida. Muito obrigada, foi um prazer participar. Espero que contribua com força para mais gente querer fazer teatro. E obrigada a você. E se você não assistiu esse programa todo, ainda pode assistir lá no canal As Marias do Brasil no YouTube. Siga também o nosso programa nas redes sociais, Instagram e Facebook. E no próximo domingo, neste mesmo horário, 13h30, aqui na TV União, mais uma Maria inspiradora para você. Temos um encontro marcado, hein? TV União, uma programação para toda a família.